Valdemar Júnior, Wellington Júnior, mais uma vez nos reunindo aqui na nossa segunda sessão, compondo essa comissão parlamentar de inquérito. Hoje, devido até da celeridade nas questões protocolares aqui a nível da casa, o que for possível de fazer fisicamente, estou aqui, inclusive hoje, e estamos nos reunindo pela segunda vez e nos colocando à disposição de vocês mais uma vez, dando ciência que, desde ontem, nós já protocolamos na casa os ofícios para solicitar da presidência da Câmara os funcionários que serão disponibilizados para participar junto conosco, nos assessorar nessa questão dos trabalhos da comissão. Solicitamos também, junto ao presidente, a ata de todas digamos, a normatização de todos os atos, já que compõem essa comissão parlamentar de inquérito, e estamos aqui para recebê-los também, documentação, as solicitações relacionadas às requisições, digamos, vereador Valdemar. Acredito que daqui para meio de 1 hora nós já estamos fazendo os devidos encaminhamentos, porque já estamos agora de posse da ata, né, tudo direitinho, como presidente da comissão, e acredito que nessas próximas horas a gente já vai dar seguimento a essas requisições. Um segundo ponto, nobres colegas, é que eu acho que vocês viram, conforme combinado já na outra sessão, foi colocado aí no grupo de WhatsApp, estou colocando também no e-mail institucional da criação da comissão, a respeito da ata de criação e formação da Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como a eleição da mesa. Senhor presidente, só confirma com o técnico se está ao vivo. Está ao vivo, está ao vivo. Está ao vivo? Ele colocou. Só um instante, eu vou só confirmar, mas ele já colocou que estava ao vivo. Mas só um segundinho. Pronto, recebi a confirmação que está ao vivo, vereador. Ok? Então, como eu falei, nós temos a ata, né, que foi ainda da presidência da Câmara Municipal, aquela instalação para a eleição dos membros da comissão, e nós temos a nossa primeira ata, que eu ainda não coloquei à disposição dos nobres colegas, porque estamos fazendo ainda, devido até ter, como disse, ter tomado posse, digamos assim, da documentação, da pasta, de ontem para hoje, relacionada aos ofícios que fizemos à casa. Mas que não impede nada o nosso trabalho relacionado a essa parte da ata, que acredito até que na próxima sessão que nós marcarmos, a gente já pode votar as duas atas sem problema. Vai ser o tempo que vamos dar visibilidade, né, vamos divulgar de forma ampla, tanto nos grupos, como foi combinado, como até nas redes sociais também vamos disponibilizar isso. E aí nós votaremos na próxima sessão, que já deixaremos marcada a partir de hoje. Alguma colocação nesse momento, os nobres vereadores? Ou eu posso... Não, para o momento eu tenho só algumas perguntas aqui, mas como Vossa Excelência já disse que os encaminhamentos serão feitos na data de hoje, né, eu vou apresentar já outras requisições aqui para a comissão, e aí eu acho que devo dar encaminhamento todos juntos, né? Pode ser. Mas pode terminar aí com Vossa Excelência terminar. Só como sugestão, eu queria ver dos novos colegas, obviamente, para apreciação da maioria da comissão, se a gente poderia fazer, por exemplo, a gente tinha uma oitiva marcada para quinta-feira, não é isso? Eu acho que está muito em cima para a gente tentar, hoje é terça-feira, para quinta-feira, a gente, devido ao próprio protocolo de instalação, a gente poderia deixar essa semana na questão de encaminhar esses ofícios, receber essa documentação, dando nesse prazo de 48 horas, até sexta-feira nós estaremos diante de tudo isso, e talvez a gente adiar só essa questão das oitivas para segunda-feira, por exemplo, porque o que está, e eu queria colocar à discussão dos nossos colegas, é assim, porque eu acho que seria muito interessante que essa questão das oitivas nós fizéssemos de forma presencial, porque vai ser muito complicado a gente fazer isso de forma virtual.
Então, assim, eu não sei o que é que os novos colegas pensam a respeito. Então, se a gente marcasse para segunda-feira, a gente poderia marcar na Câmara, né? E aí, num ambiente bem adequado, com todos os protocolos de proteção que forem necessários, poderíamos fazer tal qual ontem foi organizada a sessão extraordinária, de forma muito organizada, deixando espaço entre todos, colocando álcool gel, máscara, tudo à disposição, e que a gente já deixaria marcado, por exemplo, para a segunda-feira, terça-feira, o convite que seria feito aqueles na primeira solicitação que foi feita pelo vereador Valdemar, que era o presidente do consórcio e o gerente da empresa Conceito. Então, a gente teria até esses 3 dias para notificar, e aí não teria como ter justificativa nenhuma deles por parte de dizer que ou não recebeu, ou que não daria tempo de comparecer, né? A gente minimizava, talvez, essa exposição. Então, de quinta para segunda-feira, acredito que não vai mudar muita coisa, até porque nós teremos, provavelmente, protocolando os requerimentos hoje, dando entrada nisso, até sexta-feira nós estaremos de posse de todas essas documentações que foram solicitadas pelo vereador Valdemar Júnior. Então, é uma sugestão que faço e queria ouvir e colocar a votação do plenário quanto a essa situação. Eu queria só fazer, assim, com relação ao adiamento, né, para segunda-feira, não tenho nenhum problema com relação a isso, não tenho nenhuma objeção. Com relação à questão da requisição ter sido feita em meu nome, eu quero deixar bem claro, presidente e membro da comissão, que foi discutido pela comissão e que foi acrescentado alguns pontos no relatório. Até uma sugestão que eu vou deixar aqui já de antemão para os colegas vereadores: as requisições que eu fizer, e que, por exemplo, a gente colocar em votação e for aprovado, ok, beleza, em cima da comissão. As que não tiverem a aprovação e quiserem acrescentar algo a mais, a gente vai pedir para que, por exemplo, se o presidente tiver uma visão de sugerir convocar fulano, Beltrano, ou se o membro sugerir obter mais documentação A, B, X ou Y, cada um fazer nesse sentido e colocar em votação para que fique a assinatura embaixo, né? Porque como fica uma responsabilidade, de certa forma, de quem assinou, nesse meio da documentação, só quem assinou fui eu, né? Então, eu pedi de um determinado prazo, né? Foi alargado para um maior. Então, eu vou sempre, as minhas requisições daqui para frente, eu vou apresentar, eu vou perguntar aos colegas se aprovam ou se não, né? E se por acaso não, eu queria acrescentar, então eu queria colocar algo. Então, eu acho que cada um dos colegas vereadores poderia redigir e colocar também, e eu vou aprovar também da mesma forma, entendeu? Para que cada um tenha uma linha de direcionamento nesse sentido. E com relação à questão da reunião presencial, para que a gente se dirija até a Câmara Municipal de Tauá, o que eu entendo, por exemplo, é que para a gente que está aqui em Tauá, acho que não tem nenhum problema, né? Mas um representante de uma empresa dessa, que acho que talvez não seja daqui de Tauá, para vir até a Câmara, num momento como esse, né? Eu acho que não vai ter a mesma, como é que eu posso dizer, aceitação. Eu queria ver a apresentação por parte da presidência com relação ao porquê de não poder fazer virtual, né? Qual é a dificuldade que vai ter, qual é o entendimento que você tem, porque eu não consigo visualizar que as perguntas que a gente faz, por mais que a pessoa esteja ali parada dentro de casa com todas as informações possíveis, eu creio que cumpre bem o objetivo em ser virtual. Mas também não tenho nenhuma objeção. Tenho objeção a ir fazer essa reunião na Câmara, né? Gostaria que fosse feito virtualmente. Mas se por acaso não tiver outra opção, a gente também vai tranquilamente. Eu só queria deixar bem claro isso, que vou estar apresentando as minhas requisições aqui na comissão processante, para os colegas vereadores tomarem conhecimento, tá? Pedir, de certa forma, a aprovação da solicitação dessas documentações. E, por exemplo, se tiver algum que queira, rapaz, eu quero solicitar tal informação, que redige e coloque também aqui, que eu vou aprovar com o maior gosto do mundo. Porque eu pego assim no documento, fica como se fosse só o relator está pedindo, o relator está pedindo. Então, ou é a comissão em conjunto, ou é só o relator, né? Eu entendo, ou só o presidente, ou só o membro, eu entendo dessa forma. Senão, eu vou estar só apresentando aqui e já jogando, né? Eu penso dessa forma.
eu entendo, vereador, e a circunstância da questão presencial é porque eu acho que talvez impeça qualquer tipo de justificativa mais plausível, digamos, quanto à própria regulamentação da oitiva que nós iremos fazer. É uma questão mais de pensamento que tenho, certo? Diante de uma circunstância que, se nós pensássemos que não estaríamos passando por esse momento, independente de o gerente da empresa morar em São Paulo, em Fortaleza, onde fosse, ele ia ter que ser, porque estaria sendo convocado para prestar os esclarecimentos, né? Os esclarecimentos. Então, é mais um entendimento que tenho, mas, como eu disse, isso deve ser deliberado por nós três, e aí, se achar que dá para a gente dar seguimento de forma virtual, realmente nós colocamos à disposição de vocês para esse entendimento. Não terá problema nenhum, mas foi mais um entendimento que tive pessoal, quanto presidente não é nem questão de uma maior legitimação, porque eu acho que nós estamos legitimando o nosso trabalho, tanto virtual como presencial, mas mais até para poder a gente ter uma resposta mais positiva por parte daqueles que vão ser ouvidos. Então, é mais nesse sentido. Mas queria ouvir o vereador Wellington Júnior também. Pronto. Presidente, bom dia a todos. Bom dia, vereador Eli, bom dia, vereador Valdemar Júnior, e a todos nesse momento. Senhoras e senhores, colegas vereadores, nós temos aí, primeiro, para saber realmente, está um pouco confuso, como é que realmente vai ser essas sessões, né? Hora presencial, hora virtual, e assim sucessivamente. Então, nós temos que primeiro ter essa definição, como é que realmente vai se tratar essas sessões. A Câmara Municipal tem várias portarias, no qual diz que não pode ser presencial. Inclusive, vou ler aqui a portaria de número 3105001/2020. O artigo 2º diz: fica suspensas as atividades presenciais no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Itauá pelo período que trata o artigo anterior, nos termos dos artigos do Decreto Estadual número 33.608, de 30 de maio de 2020. Então, é isso que eu já venho alertando desde das sessões anteriores. Temos que realmente saber como é que vai ser tratado essas reuniões, essas sessões. Se me permitir, vereador, se me permitir um comentário. Por favor, uma hora, só um minutinho, por favor, presidente. Uma hora é presencial. Então, a gente está um pouco sem entender, confuso como é que está funcionando isso. Nós não temos resolução. Desculpa, porque chegou aqui uma ligação. Nós não temos nenhuma resolução até o momento, como falei, nós não temos nenhuma resolução até o momento que esteja dando essas sessões. Nós não realmente sabemos até o dia de hoje como é que está sendo feito, que documento que está sendo feito essas sessões até a presente data, até a data do dia 2 de junho de 2020. Até a presente data nós não temos nenhuma resolução na Câmara Municipal de Itauá. A Câmara está com as portarias que tem nada presencial, enfim, mas é apenas para ficar registrado. Sobre essa questão que o nosso colega vereador falou, Valdemar Júnior, sobre algumas requisições a mais, que foi incluído, aprovado aqui pela CPI, né, pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que não vejo muito problema, porque, como vocês dizem, está gravado, mas se for o caso, não tem nenhum problema, pode fazer separadamente, não tem nenhuma dificuldade. Era apenas para levantar esta situação. Mas estou aqui para dar andamento aí, né, nos trabalhos, né, até que se regularize, até que funcione como tem que ser, porque realmente, infelizmente, tem horas que vai para o regimento interno, tem hora que não vai para o regimento interno. O regimento interno não funciona, só funciona o regimento interno da Câmara Legislativa, da Assembleia Legislativa ou da Câmara Federal. O nosso não vale. Então, está muito confuso. Nós precisamos resolver essa situação. Era isso, presidente, que eu tinha para relatar nesse momento. Ok, vereador Wellington Júnior, mas assim, para deixar de forma bem clara que, na minha visão, como presidente da comissão, eu não estou vendo dificuldade nem confusão nenhuma. Até porque na primeira sessão que tivemos foi colocada a votação e está constando, está sendo feita a ata. Eu acho que os novos colegas vão apreciar.
na qual nós membros da comissão, discutimos quanto digamos, a legalidade de todas as ações que tivéssemos, seja no âmbito presencial ou seja no âmbito virtual. Isso está lá, está na sessão, está gravado, e que foi aprovado por nós 3 membros, em que, durante os trabalhos da comissão, poderia ocorrer oportunidades em que nós poderíamos tratar de forma presencial algumas situações, mesmo as nossas reuniões, e poderíamos tratar de forma virtual. Isso está lá, está gravado, foi colocado para todos os membros da comissão, e o novo vereador também se posicionou favorável a essas colocações. Então, assim, eu não vejo como uma questão. Como volto a tratar, entendo as colocações de Vossa Excelência quanto a um posicionamento que tenha relacionado ou não à legalidade das questões virtuais, mas como coloquei naquela oportunidade, não vejo isso como impeditivo aos trabalhos, até porque não tenho dúvida nenhuma que tudo isso será regulamentado. E será regulamentado com uma questão retroativa a todas as sessões que ocorreram de forma virtual, que é o entendimento digamos assim, da justiça, o que temos acompanhado a nível de Brasil. Porque eu cheguei a ver um despacho de um juiz que disse que não era tipo assim, tem um termo jurídico, talvez o Valdemar Júnior, vereador advogado, sabe dizer, como ele dizia, que não tinha nem o que se questionar, não ia nem emitir, porque era uma coisa que já é tão um mérito, não daria nem para se discutir, porque é uma coisa que não tem para onde correr. Então, a Casa Legislativa do Estado de Ceará, as outras câmaras, então entenda a posição do vereador Wellington Júnior, mas ratifico aqui, quero até que conste em ata novamente, que essa discussão nós tivemos na sessão passada, na reunião passada, e que foi de comum acordo que nós poderíamos, dentro do trabalho da comissão, em algumas oportunidades, que nós pudéssemos nos reunirmos de forma presencial, e naquelas que também tivessem a oportunidade que essa reunião ocorresse de forma virtual, que isso acontecesse. Só para deixar bem claro, mas respeitando todas as colocações dos novos colegas vereadores. Vereador Valdemar? Pronto, presidente. Presidente, Valdemar, só para me concluir aqui, por gentileza. Não, tudo bem, eu entendo a Vossa Excelência, mas a única coisa que nós temos que deixar claro é que que o regimento não está sendo cumprido como tem que ser. É apenas isso. É só isso que eu estou apenas alertando, apenas fazendo os registros. Mas estou aqui à disposição, fui indicado para ser o membro dessa comissão, estou aqui, certo? Mas quero registrar que o nosso regimento interno não está valendo. Apenas isso que eu estou dizendo. Nós não estamos seguindo o nosso regimento interno da Câmara Municipal do município de Itauá. Então, é isso que eu estou deixando claro. Certo? É isso que eu estou deixando claro. Mas era isso, presidente. Obrigado pela... Obrigado, vereador. Vereador Valdemar Júnior. Eu quero, só para explicar mais uma vez a minha posição com relação às requisições, solicitações que essa comissão pode fazer. Olha, cada um dos 3 membros que aqui está pode fazer a sua requisição, a sua solicitação, o seu trabalho e solicitar documentos apresentando aqui para o debate na comissão. O que eu não vou fazer por exemplo, eu fazer uma requisição que é o que eu verdadeiramente quero analisar, coloco para apreciação dos colegas, assino a requisição embaixo, os colegas dão as sugestões, né? Cada um dos colegas dá uma sugestão, o presidente já tem que encaminhar, ele tem que fazer o ofício dele assinando. E o membro também dizendo que vai assinar e no final não ter a assinatura também do membro, entende? Essa é a visão, colega, que eu quero que você entenda. Caso a gente tenha alguma discordância nesse sentido, eu vou apresentar minha requisição. Colega, vocês aprovam? Aprovam. Eu acho que deveria ter isso, ter aquilo outro. Então, você faça uma requisição, apresente a comissão e eu vou aprovar da mesma forma. Entendeu? Porque eu não quero estar modificando a documentação que eu entendo que é necessário para o fato determinado que nós estamos averiguando e que deu ensejo ao requerimento de instalação da comissão processante para... de certa forma, perder um tempo em acontecimentos ou situações que não condiz com o momento atual. É só mais ou menos... E se for uma coisa construída em conjunto, que todos assinem solicitando também esse tipo de informação. Esse foi meu ponto de vista.
Com relação à comissão processante, o presidente foi bem preciso em que ele disse que colocou para apreciação dos colegas a forma de trabalho da comissão processante, porque ela tanto pode ocorrer de forma virtual como também de forma presencial. A indagação feita com relação a ocorrer de forma presencial foi com relação também a gente solicitar informações de pessoas que não estejam aqui perto do município, né? É mais ou menos nesse sentido. Mas entendo perfeitamente que a gente pode fazer essas reuniões presenciais aí para fazer as oitivas, né? E as reuniões para apresentação de solicitação de documentações a gente fazer virtual. Não tem nenhum problema, até porque na primeira ata, tem constando isso e está gravado também em vídeo na primeira publicação. Eu também concordo com o posicionamento do presidente com relação a essa situação específica. E nesse sentido, eu queria deixar claro aos colegas que é óbvio que a maioria é soberana dentro da comissão. Então, toda e qualquer propositura que for trazida, isso tem que ser de comum acordo e que a maioria tem que estar, digamos assim, ela é soberana dentro da comissão. Então, trarei todas essas solicitações de forma a discutir, a constar em ata, a colocar à disposição dos dos membros da comissão, para que a gente possa realmente, de forma conjunta, discutir isso e que a maioria realmente prevaleça, né? Então, assim, mas entendo, se os nossos colegas entenderem que não há prejuízo nenhum na questão da sessão virtual, em termos de fazermos essas oitivas também, me coloco à disposição. Queria que cada um realmente expusesse o seu ponto de vista quanto a ser de uma forma ou de outra, ou que pensasse pelo menos o que é que acha que seria mais viável, que seria melhor. Pelo que eu entendi, o vereador Valdemar já acha que pode ser virtual sem problema nenhum, então ele acha que pode até alguns contratempos ser minimizados por uma questão de realização virtual, quanto a deslocamento, a tudo isso que nós estamos, de isolamento, essas coisas. Então, compreendo. Queria ouvir o vereador Wellington Júnior e depois colocar minha posição para que a gente possa definir isso de forma bem clara, bem tranquila. Presidente, é como eu falei, né? Tem que saber realmente como vai ser feito. Não é? Então, vai ser feito por questão virtual, não tem nenhuma dificuldade. Eu estou apenas alertando porque tem um decreto, que a pessoa não pode... É meio contraditório. Um decreto, assim, uma portaria. Aí a gente não sabe o que realmente fazer. Se tem a portaria, que a portaria diz que está suspensa a atividade legislativa, nós vamos para aí? Vamos levar as pessoas... Não estou entendendo, eu não estou conseguindo compreender, presidente, sinceramente. Mas a forma que vocês acharem melhor aí, eu estou aqui para acatar, não tem nenhum problema. Eu sou apenas falando com documentos. Eu estou apenas alertando que tem portaria, que tem um regimento interno, só isso. Eu estou mostrando documentos. Eu não estou aqui dando nenhum tipo de dificuldade, dizendo que não é o procedimento, apenas mostrando. Nós temos que definir. Você prefere que seja virtual? Então vamos botar aqui na votação para ser virtual. Prefere virtual? Vamos. Agora, sabendo que tem umas portarias, que tem o regimento interno, assim também, presidente. É o meu ponto de vista. Tranquilo, vereador, mas conforme citado na reunião passada, nós deixamos isso de forma bem dinâmica e de forma bem aberta. As questões de regulamentação dessas sessões, volto a dizer, ela foge um pouco até das questões do próprio trabalho da comissão. Isso aí vai ser definido, por exemplo, quando o presidente da casa na sessão convocou uma sessão extraordinária para regulamentar isso e que, infelizmente, os vereadores não compareceram, por um motivo ou outro, né, que a gente poderia já hoje não estar mais nem discutindo isso, a princípio. Então, eu não tenho dúvida que, independente de ser hoje, amanhã, na próxima semana, isso vai ter que ser regulamentado. Uma hora os vereadores vão ter que comparecer à casa e dar o seu posicionamento, seja de forma presencial à sessão ou de forma virtual à sessão, os vereadores vão ter que se colocar em algum momento. Eu não acredito que os vereadores, mesmo aqueles que sejam contrários ou tenham algum outro entendimento, eles vão ficar faltando às sessões legislativas para não aprovar a realização das sessões virtuais. Então, assim, pode até um pouquinho da discussão do que a gente tem que fazer enquanto comissão, mas respeitando as posições de cada colega, sem problema nenhum. Mas eu acho que isso vai ser um voto vencido. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, mas vai ser um voto vencido por todas as circunstâncias que nós entendemos. De causar, inclusive, um prejuízo de improbidade ao prefeito municipal, de causar, talvez, se fosse tornado nulo todas essas ações, nós tivéssemos que devolver o salário recebido por não estarmos trabalhando nesse período, não ter se tornado válido nenhuma das nossas ações. Então, tem várias circunstâncias
Por isso que eu não acredito que isso não vai poder ser efetivado e acredito que vai ser, inclusive, na próxima semana, com o bom senso, a boa vontade dos nossos colegas vereadores, obviamente, o mínimo 2/3 da casa que é necessário. Com relação a isso que o vereador Valdemar disse, eu concordo plenamente, vereador. Realmente, Vossa Excelência traz um posicionamento que a gente tem que deixar claro também, quando presidente da comissão, e que naquela oportunidade ficou claro, e a gente tentou intermediar no sentido de que não houvesse uma extensão muito grande nos prazos que foram solicitados pelo nosso colega Valdemar, e aí o que nós temos que deixar claro é que, e também o vereador Valdemar justificou isso, é que os atos e as solicitações das requisições que estão sendo feitas, que serão levadas em consideração, tem que ser levado em consideração o objeto da comissão parlamentar de inquérito. Tudo aquilo que for, digamos assim, um agregado, vai servir talvez para um conhecimento de nós, parlamentares, que buscaram em qualquer outra oportunidade, ou mesmo para um conhecimento amplo na hora de emitir a sua opinião, no seu voto no final da comissão, da aprovação do relatório ou não. Mas, assim, em termos realmente de objetivar o que a comissão está se propondo a fazer, todos nós sabemos que a questão é tratar do que a comissão, o objeto que a comissão foi instalada. Isso aí tem que ser claro para todos os vereadores. Então, é importante esse discernimento para que, como disse o vereador Valdemar, a qualquer solicitação que eu possa fazer, por exemplo, como um membro da comissão, eu entenda que aquilo que for fora do que é o objeto da comissão, talvez sirva como embasamento para justificar futuramente uma discussão minha, um objeto mesmo, mas que não vai ser levado em consideração dentro do trâmite do relatório que vai ser gerado pelo relator, ou do que aquilo que nós temos que julgar, ou digamos, julgar não que é uma investigação, mas que nós temos que colocar como posição diante do relatório que vai ser criado. Então, é só, mais uma vez, para que isso fique bem claro, tá bom? Com relação à questão da questão das oitivas, eu queria colocar à disposição do plenário, né, da comissão, e que a gente possa aprovar essa questão de a gente mudar um pouco, e aí já no requerimento que Vossa Excelência fez, vereador Valdemar, a gente já poderia colocar, e eu queria que constasse em ata, de a gente deixar essa oitiva para segunda-feira, né? Talvez deixando um horário fixo de 10 horas da manhã, que seria um horário bom também, ou 9h30 da manhã, em comum acordo com vocês, para que a gente ouvisse digamos assim, aqueles que foram convocados. Na ocasião, o secretário executivo do consórcio municipal de saúde e o gerente, presidente da empresa, diretor da empresa Conceito, que cuida da questão dos funcionários temporários daquela unidade de saúde. Então, eu queria colocar a vocês, para que constasse em ata, dessa questão do adiamento de quinta para segunda-feira, às 9h30 da manhã, essa questão dessas oitivas, desses dois convocados, né, para prestar esclarecimentos na comissão. Senhor presidente, eu por mim não tem nenhuma objeção, só queria deixar registrado aqui que nós tínhamos o primeiro documento que a gente tinha debatido em reunião seria para o dia 2, na data de hoje, a gente modificou para o dia 4, também sem nenhum problema, então a gente já está modificando para o dia 8, né, que é segunda-feira, nesse mesmo horário. O que eu peço é que a gente possa trabalhar em cima de datas. Por quê? Nós estamos em junho, acho que dia 15 de junho, por aí assim, tem um recesso legislativo. Então, nós vamos, de certa forma, eu acho que também os trabalhos da comissão vão entrar em recesso. Não sei qual é o entendimento de Vossa Excelência. E a gente já tem que se dar conta também e pensar com relação a isso. Mas também não tenho nenhuma objeção em dar mais esse tempo, né? Agora, eu entendo que aí, Vossa Excelência também, como um processo de uma comissão parlamentar de inquérito, que a gente possa buscar em fazer os documentos, deixar tudo amarrado no sentido da data em específico, até porque você fica dando tempo para que, eu estou sabendo que eu vou ser chamado lá, então vou me organizar da melhor maneira possível, e aí, porventura, maqueia alguma informação ali, maqueia outra informação acolá, e por aí vai. Meu ponto de vista, tenho que passar aqui para a comissão processante nesse sentido, mas o trabalho da presidência é quem dirime essa questão nesse sentido. Já é a terceira modificação, que a gente não fique protelando em pensar em quem nós iremos convocar. Os que nós iremos convocar, eles têm por obrigação vir.
Os que nós iremos convidar, aí não, os que são de convite, a gente tem que se adequar à agenda deles, né? Até porque ele vai ajudar na construção do processo de investigatório, né? Então, minha opinião é nesse sentido. Não tenho nenhuma objeção, nós temos que ver essa situação em específico para a questão do recesso também legislativo, e que tudo isso está englobado também na questão de firmamento de datas. Nobre colega Valdemar Júnior, realmente duas situações. A primeira, com relação a essa questão do recesso legislativo, vou procurar assessoria jurídica, inclusive, para que nos respalde sobre isso, mas até onde tenho conhecimento, o regimento nos permite que a gente continue a trabalhar dentro do recesso, certo? São sessões, principalmente essas que nossas estão sendo virtuais, que não há impedimento nenhum, e todas as solicitações e requerimentos que forem feitos, nós, como presidente da comissão, estarei disposto a que isso dê continuidade. Esse é um ponto. Obviamente, vou me embasar da questão jurídica para que a gente possa tomar essa decisão em comum acordo com a comissão, certo? 2, com relação a essa questão dos prazos, Valdemar, vereador Valdemar, a gente tem que ser muito tranquilo, porque a partir do momento que a comissão foi instalada, que foi na sexta-feira, eu ainda não tinha recebido nem a ata de instalação da comissão, eu não poderia tomar nenhuma ação como presidente de uma comissão, que a princípio eu não estaria nem legalmente condicionado a isso. Eu teria que, primeiro, entrar em contato com o próprio presidente da casa para solicitar os funcionários que iam participar da comissão, coisa que eu ainda não tinha. Inclusive, para que fosse feita a ata, a gente fez uma sessão em que a ata está sendo providenciada para ser feita hoje, inclusive, a sessão da sexta-feira. Por quê? Porque hoje eu tive a resposta do presidente do Poder Legislativo quanto aos funcionários que estarão disponíveis para nos assessorar nessa questão. Então, isso é um ponto. Outro ponto é a própria pasta das ações que já tinham sido feitas enquanto instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, Vossa Excelência sabe, até porque é advogado e já participou de outra comissão, que existe a questão da numeração de todos os atos que tem que ser dentro de uma questão cronológica. Então, eu não poderia estar, talvez, praticando um ato que posteriormente pudesse ser questionado quanto aos nossos trabalhos dentro da comissão. Mas aí, assim, quero dizer para Vossa Excelência e para o nobre membro também, colega Wellington Júnior, que não temos interesse nenhum, pelo contrário, temos interesse de dar celeridade dentro do que o processo exige, mas de forma consciente, de forma tranquila, bem assessorada, para que a gente não incorra em nenhum erro que depois possamos ser penalizados, enquanto de atropelar alguma coisa, enquanto de passar um documento, enquanto de sair uma data que não condizia com a verdade, às vezes no erro. Então, nós estamos tendo cuidado disso para que as nossas ações possam ser embasadas, legalizadas e que não possa haver nenhum questionamento quanto a isso. Mas garanto a Vossa Excelência, vereador Valdemar Júnior, que não está havendo nenhuma participação em termos de protelar ou prorrogar de jeito nenhum. Pelo contrário. Inclusive, todos os requerimentos, inclusive os que vou protocolar, já estou pensando nas pessoas que vou convidar também, vou convocar para ser ouvidos nessa comissão, e teremos outras, e eu acho que também é do interesse de muitos dos colegas vereadores. Estou protocolando alguns ofícios também, alguns requerimentos, digamos, de documentação também diante do que está instalado no objeto da comissão, e isso vai se dar, sem dúvida, nesses 2, 3 dias, que agora sim nós estamos de forma plena, e aí já depois de os atos consumados, digamos assim, podendo dar seguimento de forma ampla na comissão. Então, quero deixar mais uma vez claro que não está havendo a questão de mudou, diante da circunstância que nós tivemos, até agora não entendo, e fiz um único pedido, que foi a mudança dessa questão das oitivas. A questão dos requerimentos, que a gente tinha o prazo até hoje, infelizmente o próprio trâmite legislativo, de acordo com a forma que estamos colocando, nas questões de forma presencial, virtual, impede um pouquinho essa celeridade, que se a gente já tivesse isso podendo fazer de forma presencial, de forma mais ampla, talvez a gente já tivesse resolvido tudo na manhã de ontem e já estaria tudo resolvido. Hoje eu me sinto confortável porque estou de posse da ata, estou de posse da pasta com a documentação, então a gente vai poder dar uma celeridade maior nesses requerimentos, sem dúvida alguma. Tá bom? Vereador Wellington Júnior, tem alguma colocação? Não, presidente, tranquilo, viu?
Ok. Então, vereador Valdemar, acho que Vossa Excelência falou que teria alguns outros requerimentos a fazer, a colocar a apreciação da comissão, e eu deixo a palavra com Vossa Excelência nesse momento. O microfone, vereador. Senhor presidente, com relação à requisição de hoje, deixa eu só ajeitar aqui. Só abrir aqui ela. Com relação à requisição de hoje, senhor presidente, eu gostaria de ler aqui para os nobres colegas. Senhor disse, senhor presidente e membro da Comissão Processante Parlamentar de Inquérito, com os vereador, me permita, até porque eu acho que é importante Vossa Excelência parar a colocação. Dentro dessas questões que foram ser oficializadas, né, os requerimentos, o ofício que foram chegar à comissão, um pedido eu farei a todos os nossos colegas. De preferência, se pudesse ser protocolado isso, por exemplo, 24 horas antes das sessões, ou então para que a gente já tenha um conhecimento, nós da comissão, enquanto só ter a leitura e até para a gente poder debater alguma coisa, se for possível. Porque peço até os nossos colegas que façam isso de forma oficial, né, coloque no grupo ou mande por e-mail institucional criado pela comissão e que nós também estaremos dando a resposta de forma oficial do recebimento do ofício, do recebimento do requerimento que foi feito pelos nossos colegas, para que a gente deixe tudo isso realmente bem embasado, bem respaldado. É só uma colocação a todos os colegas. Ou não, vereador? Com relação à questão de protocolo, presidente, essas requisições devem ser protocoladas nas reuniões, nas reuniões da comissão. Eu vou estar encaminhando para um e-mail, né, na data de hoje, até porque no primeiro dia, é como eu volto a mesma situação da primeira reunião. Eu vou protocolar com a minha assinatura essa requisição, ok? Mas aí, se tiver alguma discussão dos colegas que queiram formatar ou organizar ou melhorar. Então, assim, eu entendo que nós deveríamos, então, eu vou apresentar a minha solicitação e solicitar a aprovação ou a desaprovação. É isso? Porque se for para a gente discutir ou melhorar em conjunto, como comissão, eu tenho que dizer agora, na hora. Não é a discussão em si, que eu até entendi, respeito e até concordo com o posicionamento de Vossa Excelência quanto os requerimentos que qualquer um de nós queiramos fazer, como agregando alguma coisa ao de Vossa Excelência, ou ao de Vossa Excelência, ou ao meu, ou ao do vereador Elton Júnior, que seja feito de forma individualizada. Que cada um julgue o que deve pedir, se mais ou menos, entendeu? É só uma questão de dar uma visibilidade para a gente. Até entendo, na minha opinião, e aí respeito a de vocês, e coloca a apreciação do plenário, que não há prejuízo nenhum. Porque nós teremos, de qualquer forma, protocolado hoje, nesse momento ou não, nós teremos um tempo de 48, 72 horas, de acordo com o que for feito da solicitação, para fazer os divididos em encaminhamentos, e que qualquer outro membro da comissão poderá, diante disso, também fazer os divididos em encaminhamentos, entendeu? Porque realmente a discussão em si do mérito do requerimento não pode nem ser feita, porque qualquer um de nós temos o direito de fazer as solicitações que julgarmos necessárias dentro do trabalho da comissão. Eu vou colocar, pelo menos os que eu solicitar, eu vou colocar em PDF já finalizado. Quem tiver alguma coisa para acrescentar ou para diminuir, que faça com a sua assinatura, né? Tranquilo. Né? Tranquilo. Então, pronto. A requisição número 2, né? Com os cumprimentos de praxe, venho por meio do presente ofício, com fundamento do artigo 67, parágrafo 6º, inciso 2 e 3 do regimento interno desta Casa, convidar para o dia 9/6/2020, às 10 horas da manhã, os promotores de justiça da 3ª e 4ª Promotoria de Justiça de Tauá para tratar sobre as investigações e procedimentos instalados pelo Ministério Público que foram divulgados em reportagem a nível estadual sobre novas nomeações e substituições em secretarias, que no momento, por conta da crise sanitária instalada pelo novo coronavírus, Covid-19, não está tendo nenhum funcionamento, bem como falar sobre a anulação e suspensão de gratificações técnico-relevantes concedidas indevidamente a servidores comissionados no município de Tauá. B. Solicitar também a juntária da matéria veiculada pela TV Cidade, de amplitude estadual na data de 1 de junho de 2020 aos autos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Por fim, é o que se requisita para o momento e desta augusta Comissão Parlamentar de Inquérito, no exercício de suas atribuições, certo poder contar com a atenção de Vossa Excelência.
A solicitação é mais ou menos nesse sentido. Tendo em vista a uma matéria que foi veiculada na noite de ontem, se eu não me engano, pela TV Cidade, e que existe, que é de um fato determinado, de um dos fatos determinados da Comissão Parlamentar de Inquérito, a medida que foi tomada pela Promotoria de Justiça aqui com uma recomendação e agora também com uma decisão judicial, e que vem muito a calhar nesse momento, gostaria de propor a esta comissão o convite dos promotores de justiça da nossa cidade para, de certa forma, trazer alguns esclarecimentos ou dar o seu ponto de vista também junto aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Coloco a apreciação dos nobres colegas vereadores que acompanham a comissão. Vereador Valdemar Júnior, como Vossa Excelência vota? Eu voto a favor, senhor presidente. Vereador Wellington Júnior. Microfone, vereador. Vota a favor, presidente. A presidência também vota favorável ao requerimento do novo vereador Valdemar Júnior, estará dando os devidos encaminhamentos já que consta em ata a solicitação e nós estaremos dando os devidos encaminhamentos. Ok? Senhor presidente, mais uma pergunta. Com a aprovação da requisição na sessão passada e dessa requisição, pode-se dar também ampla publicidade, aí peço ao presidente da comissão para que se dê ampla publicidade aos meios de comunicação, tendo em vista que nós estamos fazendo as reuniões pela manhã, justamente para, de certa forma, também aproveitar a publicidade que se é dada, porque culturalmente aqui da nossa cidade, da nossa região, nas rádios ao meio-dia, que são as rádios que transmitem as informações do nosso cotidiano local. Então, eu peço também que oficie também todos os atos administrativos, todas as movimentações da Comissão Parlamentar de Inquérito para as 3 rádios da nossa cidade, para dar ampla publicidade, seguindo o que manda o princípio da publicidade dos atos administrativos e também até para que a gente possa demonstrar para toda a sociedade que os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito é um trabalho sério e que está cumprindo com todos os ditames legais exigentes. Sua solicitação será aceita em comum acordo, vereador Wellington Júnior? Sem problema, presidente. Então, pronto. Sua solicitação será aceita, vereador Valdemar. Interessante, eu peço, a única coisa que eu peço, vereador, é assim, que esse encaminhamento seja feito, eu acho que talvez a partir de amanhã, que a gente possa encaminhar para as mídias quando já tiver feito o devido encaminhamento, protocolado, encaminhado, para que seja uma coisa oficial. Mesmo a gente tendo os vídeos que comprovam, mas que as solicitações, a partir do momento que a gente tiver ofício encaminhado, assinado, tudo direitinho, a gente se coloca até à disposição, enquanto presidente da comissão, de encaminhar uma cópia até do requerimento ou da solicitação, caso os próprios meios de comunicação queiram, e serão divulgados, como falamos, por todas as mídias sociais, pela imprensa do nosso município, que quiser fazer a ampla divulgação. Senhor presidente, só mais uma indagação. Como foi aprovado em comissão, pelos 3 membros da comissão, será assinado todos os documentos pelos 3 membros da comissão, senhor presidente? Na realidade, vereador Valdemar, nós sabemos que isso seria, como nós temos as sessões gravadas, eu acho que seria, digamos assim, a questão de não haver a assinatura estaria não em conformidade com o que nós estamos fazendo enquanto sessão virtual, que nós estamos colocando o posicionamento aqui, e que talvez não assumimos o nosso posicionamento enquanto uma assinatura virtual que seja, ou mesmo presencial. Eu não entendo que isso seja possa agregar alguma coisa, a respeito dos colegas. Mas entendo que, sempre dentro da comissão, o plenário é soberano. Nós temos todas as provas documentais enquanto mídia gravada que nós temos, da posicionamento de todos nós 3 membros da comissão, e que, a partir do momento que pelo menos 2 vereadores, de acordo com os requerimentos, assinarem isso, eu darei ampla publicidade, porque já compõe a maioria da comissão. Coloco que jamais farei isso sem manter contato prévio com nenhum dos colegas vereadores ou colocar através daquelas mídias que nós já nos dispomos, WhatsApp, encaminhamento por e-mail, alguma dessas mídias, né, e registrando que foi feito esse contato prévio, né? E aí sim, entendo que a maioria, a partir do contato prévio e uma resposta que não seja positiva ou por algum motivo, e a gente tem que respeitar o posicionamento,
de cada 9 colega, mas a partir do momento que nós tivermos o contato prévio e tivermos 2 assinaturas já oficializando o que foi feito, nós daremos seguimento nos requerimentos, nos ofícios, nas atas, em qualquer ato que compõe a comissão. Presidente. Pois não, vereador. Queria só deixar registrado, senhor presidente. Queria deixar só registrado também, registrado em ata, que até o dia de hoje, nessa sessão, nós estamos tendo uma parte virtual, Vossa Excelência aí, não existe nenhuma assinatura digital fornecida pela Poder Legislativo para nenhum dos vereadores. Eu queria que ficasse constasse em ata também, que não existe nenhuma assinatura eletrônica até o momento. Estamos fazendo aqui de forma virtual, mas legalmente, virtualmente, as assinaturas também não estão legalizadas. Nós não temos nenhuma assinatura virtualmente, digitalmente regulamentada, feita para os vereadores. Então, quero que fique registrado também. Nós estamos aqui votando, mas, infelizmente, até o momento, não existe nenhuma assinatura digital na comissão e também nem na Câmara Municipal. É só esse registro que eu queria fazer. E também queria solicitar de Vossa Excelência, como já tem também aí os nomes das pessoas que vão compor ou vão ajudar nos trabalhos dessa comissão, né, dessa comissão que está em andamento, que se fosse divulgado quem seria as pessoas, e registrado em ata também, tá certo? Inclusive, e se fosse, vamos além, era muito interessante que essa divulgação fosse também demonstrando tudo isso, que não tem ainda nenhuma resolução, e se fosse o caso ainda uma ata mesmo, né? Todas essas divulgações, era muito importante que a documentação saia, como diz a história, de capa a capa da pasta. Isso é uma solicitação também que farei a Vossa Excelência. Claro, vereador. Mais uma vez, me permita retornar ao que tratamos na sessão passada, que está constado em ata, como eu falei, vai para a apreciação de Vossa Excelência. A ata em si, ela é um documento, sim, que nos ampara para registrar tudo que estamos falando, mas que na sessão passada ficou claro, nas discussões que nós 3 membros da comissão temos, que tudo que fosse tratado de forma virtual seria dado como uma questão, digamos, oficial quanto aos trabalhos da comissão. Então, a partir do momento que nós colocamos aqui um voto favorável a determinado requerimento ou uma determinada solicitação, nós estamos amparando o trabalho da comissão nesse momento. Como disse a Vossa Excelência, a questão da própria assinatura, ela vai se passar, e foi discutida, inclusive, na sessão passada, que a gente poderia fazer isso de forma a escanear um documento, fazer a assinatura e mandar de volta para a comissão, dentro dos meios que nós nos dispomos, WhatsApp, e-mail. Então, isso foi discutido na primeira sessão, vereador. Me permita ser até redundante nisso, mas é porque houve essa discussão. A insistência de Vossa Excelência em questionar as questões virtuais, entendo mais uma vez, respeito mais uma vez, mas isso vai ser um objeto, talvez, depois, de outra, talvez, questão judicial ou jurídica, que alguém entenda que deve entrar, mas que foge aos trabalhos da comissão. O que nós entendemos que foi discutido na primeira sessão, que seria, sim, todos os nossos atos dentro da comissão, feitos através da discussão nas sessões, transmitidas, inclusive, ao vivo, como está sendo todas as reuniões, elas teriam validade, sim, e que o que nós estivéssemos falando aqui seria constado em ata como voto comprobatório, sim, de tudo que seria colocado nas comissões. Vossa Excelência vai ter a ata para votar. Como expliquei, essa ata de ontem está aqui, eu vou ler para Vossa Excelência, inclusive, os funcionários da Casa Legislativa que farão a assessoria ao nosso trabalho, está aqui em mãos, dentro da parte da própria comissão, já coloco a Vossa Excelência, porque estou aqui em mãos. Com os nossos cumprimentos e atendendo vossa solicitação, ficam designados para auxiliar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI 01-2020 na Câmara Municipal de Tauá, os servidores abaixo relacionados. A Verli Souza Franca, as de Relações Econômicas, da ex-comissionada da Casa, Bruna Gonçalves Barreto, diretor-geral da Escolégia, comissionado, Luiz Ednardo Benevides Reis, agente administrativo, servidor efetivo, e Antônio Venâncio Mendes Peixoto,
motorista, servidor efetivo. Então, para deixar claro aquelas pessoas que estarão nos assessorando nesse trabalho na Casa Legislativa. Assinado o presidente da Câmara, Felipe Veloso Soares Viana de Abreu. Ok? Presidente, me diz uma coisa, assessoria, já tem algum advogado da Câmara aí? Sim, tem um advogado, é a doutora Letícia. Não sei por que não foi feito o encaminhamento, mas já deixo para ampla divulgação que o advogado, que inclusive está aqui na casa nesse momento, que estamos tratando da questão de oficiar, fazer os ofícios e encaminhamentos, é a doutora Letícia, advogada aqui da casa, tá certo? Como coloquei, e que eu acho que é salutar e que todos nós devemos ter, talvez não o vereador Valdemar, porque é conhecedor da causa, que é advogado, mas acredito que até Vossa Excelência, vereador Elton Júnior, deva ter também um advogado que está lhe assessorando. Eu também, além do advogado que a Casa Legislativa me colocou para que dê seguimento aos trabalhos, nos oriente dentro das ações que vamos tomar, também já temos contato com um advogado que estará ao meu lado diante de todas as ações que eu vou tomar como presidente dessa casa, até para legitimar e legalizar qualquer ação como presidente que eu possa fazer dentro da comissão. Tá certo? Mas o ofício, esse é o 001, talvez esteja sendo feito agora o 002, e a doutora Letícia, registro aqui mais uma vez, quero que conste em ata que é a advogada que estará ao nosso lado nessa questão de assessorar esses trabalhos da comissão. Tá bom? Obrigado, doutor. Mais alguma colocação de alguns dos nossos colegas? Não, a minha colocação no dia de hoje foi para essa situação. Acho que fica bom, fica nas datas, já fica um para segunda-feira e outro para o dia 9, e eu acho que foi o que dá, que de certa forma vai dar um andamento aí bacana na comissão processual. Ok. Parlamentar. Mais alguma colocação, vereador Elton Júnior? Não, presidente, somente, como já relatei, que constasse tudo em ata, né? A reunião, como se entendendo do que vai constar, e no momento seria isso. Obrigado. Ok, eu queria já em comum acordo com Vossas Excelências que a gente deixasse, então, já que temos essa questão da oitiva, que sirva como a nossa já próxima reunião, também, digamos, a nossa próxima reunião da comissão, na segunda-feira, né? Então, estarei encaminhando o ofício já para Vossas Excelências tomarem conhecimento, no horário de 9h30 da manhã da segunda-feira, e deixarei no mesmo horário, vereador Valdemar Júnior, a solicitação, o requerimento que Vossa Excelência fez agora quanto também a oitiva dos membros do Ministério Público, que envolve todas essas situações. Na realidade, senhor presidente, nós estamos convidando os promotores, né, da terceira e quarta promotoria, porque, como foi dada ampla publicidade a nível de um jornal estadual, né, creio que não tem nenhum problema também tratar que de certa forma, dois assuntos de dois fatos determinados da Comissão Parlamentar de Inquérito, até para que a gente possa também, porque o procedimento feito aqui vai ser de conhecimento ao final do Ministério Público do Estado do Ceará, né? Então, é uma oportunidade também para que os colegas vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito tenham também uma reflexão, uma visão de alguém que está, de certa forma, trabalhando e visualizando essa dificuldade aí com relação a esses fatos determinados, e também para toda a população tomar mais conhecimento do que vem ocorrendo, né? Pronto, enquanto eu coloquei a questão do horário, até para que a gente possa se programar, né? O convite será feito, o convite será feito para participar da sessão que ocorrerá nesse horário, porque aí a gente colocará à disposição dos... A gente tem que entender também, e aí porque assim, quando em convocar, tudo bem, a data tem que ser fixada. Em convidar, às vezes também tem que ver a agenda dos nobres promotores de justiça também, porque também eles têm, talvez, as suas reuniões virtuais e também muitos afazeres, né? Então eu já deixo... Pronto, então, como foi uma sugestão, mas que foi colocada, inclusive no requerimento que Vossa Excelência fosse dia 9, então a gente pode colocar e ouvir, após uma resposta uma resposta dos membros do Ministério Público que vão ser convocados, que a gente possa ter digamos assim, a maleabilidade nessa questão do horário, e a gente tem como definir isso oficializando isso através do WhatsApp, do encaminhamento, das mídias sociais que nós mantemos contato de forma plena. Ok? Então, obrigado, colegas vereadores. Dou por encerrada essa segunda sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Um bom dia a todos. Grande abraço. Bom dia. Bom dia.
Vai ser errado? É. Então, Errado. Acho que foi. É nem certo. Aí aqui eu só faço. mas onde foi que você encerrou aqui? Não. Esse lá do outro lado. Ah, sim, tá, não.